Vamos ver por onde é que eu começo. A gente estou trabalhando aqui já agora na Alemanha, quase 20 anos com internacionalização de empresas. E em uma época em que todo mundo no Brasil quase só se falava em atração de investimentos. Ou seja, é o estrangeiro, a empresa estrangeira que vem para o Brasil e vai investir, gerar empregos e trazer a salvação da pátria. E eu, naquela época, já vinha falando, não, pessoal, tem que ter um movimento inverso, que a gente vinha observando como as empresas alemãs fazem e também assumiu que o empresariado brasileiro também tem que entrar nessa roda de internacionalização. Aí eu, na época, isso era antes que existisse todas essas coisas de LinkedIn, internet, também publiquei um artigo na antiga Gazeta Mercantil, vender e parar de ser comprado, porque a gente via muito nas feiras, naquela época, já no começo, e via que o empresário brasileiro, salvo raras exceções, ainda deixava muito a desejar no ambiente internacional. E aí a gente já vislumbrava que seria necessário montar a estrutura, alicerce da ponte do lado de cá, para que possa ocorrer esse fluxo de internacionalização. Ou seja, nós começamos lá atrás, em uma época que isso ainda era tudo muito incipiente e eu acredito que ainda continua sendo muito incipiente, porque o grau de internacionalização e o percentual de internacionalização de empresas brasileiras ainda é algo muito aquém do que poderia ser. O empresariado brasileiro fornece para as cadeias internacionais de valor, mas não se encontra inserido nelas. E aí aquela antiga história, digamos assim, internacionalização, os portugueses já sabiam fazer, porque imagina se o Pedro Álvares Cabral nunca tivesse entrado naquela caravela que levou ele ao Brasil. Aqui. Não estaríamos aqui todo mundo falando sobre internacionalização de empresas brasileiras. Mas vamos lá. Nós estamos aqui em Berlim e montamos estrutura de internacionalização. Conseguimos estabelecer um cluster empresarial brasileiro no centro da maior economia, na capital da Alemanha, da Europa. E isso, digamos assim, foi o resultado de um trabalho de formiguinha durante anos, onde a gente conseguiu realmente desenvolver uma metodologia e conseguiu convencer empresas a realmente botar o pé para fora. Mas a gente percebe ainda que existe ainda muita coisa a ser feita no Brasil. A questão principal é também uma coisa que a gente vem observando é se o empresariado brasileiro realmente quer se internacionalizar. Porque não adianta, digamos, nós, Sebrae, CNI, desenvolver políticas, metodologias, apoio à internacionalização, se o empresariado brasileiro fica acomodado lá onde é que ele está. Agora, é de interesse? Essa aqui é a questão. Internacionalização traz diversas vantagens, mas ela requer investimento. E o próprio conceito da internacionalização hoje ainda se encontra muito equivocado no Brasil e destoante do que ele é no resto do mundo. Por exemplo, aqui na Europa, se tu vai para uma feira e diz sim, nós somos uma empresa internacionalizada, eles vão perguntar assim, então vocês têm a sede de vocês aqui, assume-se automaticamente. No Brasil, a gente ainda percebe que internacionalização por exemplo, existe um equívoco onde é que o pessoal assume que exportar é internacionalizar uma empresa. Não é. Não é. Ou seja, até instituições renomadas no Brasil, como a Fundação No Cabral, que faz os estudos de internacionalização desde 2006, internacionalização começa com um investimento direto estrangeiro. Antes disso, não há internacionalização. Uma empresa que exporta é uma empresa nacional exportadora, mas não é uma empresa internacionalizada, porque ela não tem estrutura no exterior. Somente a partir do momento que se estabelece uma estrutura no exterior, uma representação de vendas, um escritório de vendas, uma pessoa jurídica para contratação, para ter uma interlocução com o cliente no exterior, é aí que a gente realmente fala de internacionalização. Internacionalização significa estabelecer estruturas transnacionais. Agora, ficar no Brasil e tentar se internacionalizar de controle remoto, vamos tirar o cavalinho da chuva, que isso não rola, falando português bem claro. Ou seja, é importante que haja essa conscientização no empresariado brasileiro. E eu, quando eu montei a minha empresa lá atrás, faz quase 20 anos,
sempre falava assim, um monte de estrutura, cria estrutura, que estrutura cria negócio. Não queira fazer negócio sem estrutura. Isso na área de internacionalização é mais pertinente ainda. Não queira fazer negócios internacionais sem estrutura internacional. Mas isso precisa ser entendido. Aí acredita-se, não, porque tudo é muito complicado. Não é. Não é. Internacionalização não é um bicho de sete cabeças. Mas ela precisa ser empreendida em caráter estratégico da empresa. A empresa precisa entender que aquilo que ela está fazendo realmente traz um benefício a ela. Se a internacionalização é feita pela metade, os resultados serão pela metade. E isso não vai agregar nada a ninguém. Então, digamos assim, a gente tem casos de sucesso que mostram muito claramente que uma internacionalização traz enormes benefícios. Temos uma empresa aqui no Sebrae, por exemplo, que é a Brasília. A Brasília Alimentos, ela trabalha com, digamos, traz alimentos do Brasil. Nós estamos agora conversando com a rede premium de supermercados da Alemanha. O fato dela ter estrutura aqui abriu todas as portas de uma forma que vocês não conseguem imaginar. O gerente de vendas do Edeka, que é a maior rede de supermercados aqui, abriu as planilhas, mostrou quanto eles precisam comprar de cada espécie de produto. E as coisas estão funcionando. Ou seja, o fato de haver uma pessoa jurídica no mesmo ambiente jurídico ou ambiente, digamos, empresarial, instaura respeito, instaura confiança, não vou ter problemas com alguém lá do outro lado do mundo. Então, a conversa muda completamente, mas isso é uma coisa que as empresas precisam perceber. Até hoje, aparentemente, não existe muito essa percepção da internacionalização. E isso tem diversos motivos. A política de substituição de importações e assim por diante. Mas agora, com o Acordo de Livre Comércio, por exemplo, Brasil e União Europeia, a empresa que não se internacionalizar, que não se desenvolver, que não buscar tecnologias, trazer elas para dentro, ela vai sofrer um impacto de concorrência. Imagina um pessoal do chocolate suíço vindo para o Brasil e nós temos nosso chocolate nacional 3 vezes o preço. O cara vai quebrar, simples como isso. Então, a questão é, existe aí, num certo tempo, as empresas precisam se internacionalizar, criar, digamos assim, uma cultura de internacionalização para enfrentar também a concorrência internacional. Porque num mundo cada vez mais globalizado, a gente não pode se esconder no fundo do quintal do Brasil e achar que a coisa nunca vai chegar lá. Então, inclusive em época de crise, uma coisa que a gente percebeu aqui também, e é o que a gente costuma pegar também a lei de inércia de Newton, que são aquelas leis das forças, e diz que a primeira lei, a lei da inércia diz o seguinte: nenhum corpo vai mudar o seu estado se não for compelido a isso por alguma força. O que significa isso para o processo de internacionalização de empresas brasileiras? As empresas brasileiras não vão se internacionalizar enquanto continuarem na zona de conforto do mercado nacional. Somente quando elas perceberem que essa zona de conforto acabou, aí sim que elas vão entrar no processo de internacionalização. Então, isso para, digamos, iniciar o debate aqui da gente. Eu não sei quanto tempo eu falei agora e quanto tempo eu ainda tenho, Berda, me corrija aí se eu tenho mais um tempinho, mas, digamos assim, a gente consegue fazer coisas muito boas aqui, e a coisa é que também existe uma falta de conhecimentos muito grande sobre a internacionalização de empresas. Por exemplo, aqui na Alemanha nós temos uma pessoa jurídica que não paga IRPJ. Simples como isso. Ou seja, e os sócios brasileiros dessa pessoa jurídica, se não tiverem residência aqui na Alemanha, também não pagam IRPF. Ou seja, a única tributação que incide sobre essa empresa é o imposto comercial municipal e o IVA que ela recolhe e repassa para a Receita. E se praticamente ela tem mais crédito de IVA do que ela recolheu, a Receita paga isso em conta da empresa no mês seguinte. Mas são coisas como essa, ou seja, isso que é interessante. A Alemanha atende às regras da OCDE. O Brasil quer entrar, mas quero ver. Ainda tem diversos pontos de interrogação ali.
Por quê? Porque a Alemanha não tributa o investimento estrangeiro. Uma empresa brasileira que quer investir aqui não precisa de abrir um CNPJ alemão. Ela também não tributa os rendimentos de sócios que não têm residência aqui, ao contrário do Brasil. O investimento, no entanto, o investimento direto estrangeiro, ele é a condição, é a partir dali que a gente fala de internacionalização de uma empresa, ou seja, montar uma estrutura no exterior. Enquanto isso não acontecer, não podemos falar de internacionalização. Simples como isso. Oi, boa noite, Bernard. Você me escuta? Sim, estão escutando. Então, maravilha. Sem dúvida a gente, e aí eu vou me permitir saudando a todos aí, dando uma boa noite e agradecendo por participarem desse momento. Um momento riquíssimo, onde a gente começa a discutir temas que são importantes para o Brasil, para a retomada, e virtualmente, o Bernard colocou isso no começo, né? Quem diria que nós estaríamos fazendo um debate a partir da cultura brasileira, claro, um debate desse nível virtualmente. Bem, eu atuo como gerente de serviços de internacionalização da CNI, nós somos a Confederação Nacional da Indústria, e a minha trajetória sempre teve um pouco de sistema indústria, né? Eu venho de uma federação de indústrias do Nordeste do Brasil, do Ceará, e a partir da Federação de Indústrias do Ceará começamos a desenvolver uma série de projetos para apoiar a internacionalização de empresas brasileiras, né? Depois tive rápidas passagens pela academia como professora, também na Embrapa, mas o sistema indústria nos chamou e a gente volta para cumprir esse papel de apoiar o setor produtivo brasileiro na sua atuação internacional. Esse eu diria que é o principal desafio. Eu tenho aqui alguns slides, um pouco para guiar a nossa conversa, mas principalmente para apimentar o nosso debate, viu, Bernie? Porque eu ouvi Paulo, ouvi Humberto, fiquei encantada com a Daniela, eu poderia não falar e utilizar a fala dela com vários exemplos do que eu tenho aqui para trazer. Daniela, não foi só seu pai visionário, não, né? Você herdou isso dele, tá no seu relato e parabéns aí pela fala. Mas a Daniela trouxe questões que eu queria ajudar a dar nome, que eu queria ajudar a dirigir para que nós tenhamos uma visão muito clara do que a partir da fronteira do Brasil para dentro, a atuação de uma empresa brasileira no exterior. Então, vou me permitir aqui compartilhar com vocês um par de slides, só para a gente guiar um pouco essa conversa. Bem, eu não sabia que Daniela, acabei de conhecer a Daniela, não sabia que ela era exportadora para a Índia, né? Sabia um pouco da trajetória, o Bernard, quando me convidou, contou um pouco de cada um dos palestrantes, e por alguma razão a imagem que a gente escolheu tem a ver um pouco com o negócio que ela vem desempenhando, né? São rúpias. A primeira coisa que eu acho que é importante nós termos presente, e aqui eu queria fazer quase que um disclaimer, é que nós estamos aqui debatendo internacionalização como centro da estratégia empresarial. E internacionalização, quando vocês me escutarem falar em internacionalização, eu peço que vocês entendam esse termo, no Brasil nós temos essa dicotomia conceitual, como todo o contato da empresa brasileira com o mercado externo. Com toda a experiência que a empresa brasileira pode ter, seja de exportação indireta, de exportação direta, de joint ventures, até de implantação de operação comercial ou produtiva no exterior, no seu esteio mais complexo aí, como um processo de internacionalização. Isso não é uma caracterização, uma descrição que eu, Sara, faço. Nós escolhemos na CNI atuar em internacionalização baseada em uma teoria, quem tiver interesse, quiser conhecer, uma teoria de uma escola sueca, a escola de Uppsala, que diz o seguinte, que as empresas, a empresa vai acumulando experiência internacional, e o Paulo tem toda a razão quando ele diz que é preciso gastar sola de sapato, né? A empresa vai somando, quase que como fosse um Lego, de fato, vai montando o seu projeto a partir das distintas etapas e contatos com o mercado internacional. Então, e a escolha dessas formas de internacionalizar, a gente
de alguma forma já tocou nesse ponto, tem a ver com a estratégia que a empresa estabelece. Então, gente, na nossa visão, na visão que eu gostaria de compartilhar com vocês, não existe certo ou errado em fazer exportação direta, ou de escolher escolher começar com a instalação de uma operação comercial no exterior, né? E isso tem que fazer sentido com o negócio da empresa. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante precisar aqui. No Brasil, a Apex, por exemplo, temos um colega, o colega que trabalha com projetos da Apex, daqui a pouquinho vai falar. A Apex, por exemplo, utiliza o conceito de internacionalização como instalação de planta no exterior ou operação comercial no exterior. Operação direta, de investimento direto produtivo ou de investimento direto baseado em assistência técnica, em suporte comercial. É, portanto, um conceito diferente. Eu quero fazer aqui esse disclaimer para a gente seguir nossa conversa. Bem, mas é fato, sem dúvida, a internacionalização precisa estar no centro da estratégia de qualquer empresa que preparada para crescer, que queira crescer, e sem dúvida nós temos na ACNI nos preparado para isso. A pandemia deixa, em função da crise sanitária e da crise econômica, deixa aí mais uma vez com o comércio exterior o papel de ser alavanca de retomada, né? O papel de ser impulsionador da retomada. Então, sem dúvida, será um tema importante para debatermos com empresas. Esse tema, ele tem dois lados. Existe um lado, a Daniela tangenciou isso, citou alguns exemplos práticos da vivência da empresa que ela lidera, que tem a ver com desafios externos. Eu vou chamar aqui de desafios externos todas as questões que estão da porta da empresa para fora e que a empresa não consegue gerir. A empresa convive com esses fatores, mas ela não gere esses fatores. Ela não tem, muitas vezes ela tem até influência, a depender do porte da empresa, né? Eu explico já um pouquinho como é que nós, na ACNI, contribuímos nesse sentido. Mas ela não tem ingerência sobre essas questões. Por outro lado, são os desafios, do outro lado estão os desafios internos, ou seja, desafios que sim, vivenciados pelo empreendedor e que estão da porta para dentro, né? São desafios que a gente vai aqui nominar e um pouco em torno disso eu gostaria de trazer aqui um pouco mais de pimenta para o nosso debate. Bem, vamos começar olhando então os desafios externos, né? Esses desafios que eu compartilho aqui, dentro da nossa instituição, nós temos um cuidado muito grande em, sempre que vamos fazer uma proposta de política pública ou fazer uma proposta de reformulação de legislação, a exemplo do que fazem todas as congêneres no mundo, a BDI faz isso na Alemanha muito bem, nós fazemos consultas aos setores, né? Então, fazemos uma série de sondagens e consultas para identificar se aquilo que nós estamos propondo ao governo, de fato, faz sentido na realidade das empresas. Existe uma pesquisa, depois eu posso compartilhar o link aqui com vocês, uma pesquisa que se chama Desafios à Competitividade das Exportações, na qual a ACNI identifica prioritariamente com micro, pequenas e médias empresas quais são os principais gargalos para a operação no exterior. Gargalos internos e externos. Eu vou citar alguns, né? Elucidar aqui alguns que são também certamente já mencionados pela Daniela, mas só para trazer para vocês um pouquinho desse arcabouço do que eu chamo de desafio externo. Financiamento, por exemplo. Os empreendedores aqui presentes, Humberto, que tem atuação no Brasil, certamente conhece todo o rigor do sistema de financiamentos do Brasil para a operação no mercado internacional. Aqui eu estou falando de garantias, estou falando, por vezes, de indisponibilidade de linhas, estou falando de necessidade de construção de projeto exportador num nível de sofisticação que o empresário não consegue fazer. Então, sem dúvida, é um gargalo, né? É um desafio para as empresas brasileiras. Logística. Nessa pesquisa que eu mencionei, mais de 43% das empresas indicam que a sua principal dificuldade é o relacionamento e custos de portos e aeroportos. Aqui eu estou falando dos modais que são
destinados, obviamente, ao comércio exterior. Não estou trazendo a questão de transporte doméstico, que daria mais uma escala de reflexão para a gente. Tributação, né? O mundo inteiro fala, nós sabemos disso, inclusive na teoria econômica, que não se exporta tributo, né? Não, a exportação, ela precisa ser desonerada, inteiramente desonerada na própria formação de preço. Mas nós temos no Brasil, Paulo, um modelo tributário onde esse custo tributário está embutido. As empresas não conseguem, por exemplo, ter acesso aos seus créditos de ICMS. Então, veja, eu exporto, mas eu não consigo capitalizar a minha operação sendo, por exemplo, com o crédito de ICMS. Existem programas do governo com esse objetivo e que, obviamente, ao longo do tempo, tem percentuais maiores ou menores, mas, sem dúvida, a questão tributária é um desafio. Nós temos um país com uma estrutura tributária complexa, difícil de ser explicada aos parceiros estrangeiros, e com uma série de correções, né, que precisam, de fato, ser feitas, ser pensadas. Procedimentos. Aqui a Daniela nadou de braçada. Ela contou várias situações onde ela mencionou procedimentos aduaneiros que, de alguma maneira, dificultam a operação da empresa dela. Para esse item, 52% das empresas exportadoras do Brasil dizem que tem problema com procedimentos aduaneiros. E esse problema, gente, pode ser o anuente, que pediu, no caso da Daniela, que pediu uma documentação com uma acreditação diferente, pode ser a operação da própria Receita Federal, pode ser a rede de anuentes, pode ser o recolhimento do tributo. Então, eu estou colocando aqui em procedimentos todo esse conjunto de estruturas e artefatos legais que são necessários cumprimento para que haja uma exportação. Ainda na linha dos procedimentos, 36,7% das empresas indicam que as leis do comércio, leis e normas do comércio exterior brasileiro são redundantes ou sobrepostas. Quem trabalha com comércio exterior aqui sabe que às vezes você pega uma legislação que te orienta num caminho e a outra legislação diz que aquilo é vedado ou proibido. Não existe um código dirigido ao comércio exterior e à operação de comércio exterior. Rede de acordos. O Paulo passou por aí também falando do acordo Mercosul-União Europeia. Paulo, passamos 20 anos negociando o acordo Mercosul-União Europeia, né? Do ponto de vista da CNI, nós temos equipes dedicadas há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos para tentar negociar as bases do acordo. E, de fato, quando o Humberto traz o Brasil, pelo ranking do World Economic Forum, o Brasil é considerado um país fechado, ele tem toda a razão, né? De fato, a nossa rede de acordos internacionais, ela parece ser insuficiente para o potencial que o país tem, né? Nós temos, por exemplo, comparativamente a rede de acordos comerciais do Chile e a brasileira, nós temos pouco acesso e vantagem comparativa. Os acordos brasileiros são, de fato, focalizados na região Mercosul, na América Latina como um todo, mas é preciso avançar na agenda de acordos mais ambiciosos com Estados Unidos, fortalecer e consolidar a negociação com a União Europeia, sem dúvida, não para forçar uma abertura, né? Não para fazer uma internacionalização empurrada. Não é essa a ideia. A ideia é permitir que nós tenhamos produtos competitivos num processo de internacionalização puxado por acordos internacionais. Essas duas perspectivas são diferentes. E, por fim, algo que certamente aqui Daniela poderia falar a respeito da questão cambial, né? Nessa pesquisa que eu mencionei, pasmem vocês, 37% das empresas, 37,8%, quase 38%, indica que câmbio é um problema. Mas veja, percebam que eu tenho outros problemas conjunturais e sistêmicos que são muito mais, ou pela pesquisa, parecem ser muito mais relevantes do que a questão cambial. Quando essa pesquisa foi feita no ano de 2016,
e no ano de 2012, a gente sempre faz a cada 4 anos e faz secções ao longo a cada ano, o câmbio era o número 1. Então, o câmbio era o problema principal. Então, eu entendo que o fato do câmbio, do peso, a importância do gargalo, desafio câmbio, hoje está menor do que logística, do que a questão tributação, são indicativos de que a empresa brasileira começa a entender que estratégia comercial não pode ser baseada em câmbio. Você não pode basear sua estratégia de internacionalização no câmbio. O câmbio é um fator, dentre outros vários. Bem, vamos para o lado, então, doméstico, né? A minha conversa com vocês, apesar de ter navegado nas questões externas, eu queria aprofundar um pouco mais naquilo que o Bernard, ao nos convidar, até com o tema da palestra pede que a gente provoque, que é o empreendedorismo. O papel do empreendedor nesse mercado, nesse contexto de negócios incerto. Para os temas externos que eu apresentei, nós temos, a Confederação Nacional da Indústria tem uma agenda de trabalho com o governo brasileiro, escuta com os setores e de formulação de pesquisas e estudos com o governo brasileiro para tentar melhorar esse processo. E posso assegurar que em 22 anos de comércio exterior, nós estamos muito melhor preparados em relação ao ambiente de negócios para a internacionalização do que estávamos há 22 anos atrás, quando eu comecei. Sem dúvida, há um aprimoramento, há avanços importantes, especialmente na agenda de facilitação do comércio e desburocratização, e existem temas que são sistêmicos. A questão tributária, por exemplo, passa pelas grandes reformas, né? Então, é importante que a gente tenha isso como nuance. Vamos olhar para dentro da empresa. Na fala do Paulo, na fala do Humberto, na fala da Daniela, com formatos diferentes, aparece a palavra estratégia. E o que é ter uma estratégia para a internacionalização na nossa visão? É mais do que declarar-se empresa com desejo de internacionalizar. É a empresa que, de fato, tem todo o seu modelo de gestão e modelo operacional pensado para o comércio exterior. É a empresa que nasce se concebendo como, na linha evolutiva, como uma empresa que vai atuar no mercado externo. Ela não nasce com a visão de o mercado brasileiro é grande, eu tenho aqui um espaço enorme de crescimento, então internacionalizar não vai ser comigo. Eu não preciso, meus clientes estão aqui. A empresa que pensa internacionalmente, ela sabe que a internacionalização é a alavanca para momentos de dispersão sazonal do seu produto. Empresas sabem que você pode desenvolver determinado perfil de clientes no Brasil e um outro perfil de clientes para produtos diferentes no exterior. A empresa, e aqui é importante dizer, isso parte principalmente da liderança do empreendedor. Eu já dou um exemplo para vocês de como isso acontece. A empresa, ela respira a competição internacional o tempo inteiro. Ou seja, ela não está fabricando o produto copo pensando nos concorrentes no Brasil. Ela pensa no copo olhando e dizendo como é que se produz copo no mercado onde eu quero me inserir. E eu monto minha linha de produção pensando nesse salto. Por que eu considero que o empreendedor é tão importante para esse pilar estratégia? Nós, na CNI, como o Bernard colocou, trabalhamos em rede, em todas as federações de indústrias. Vocês podem encontrar um Centro Internacional de Negócios que faz atendimento a empresas para internacionalização. E nós desenvolvemos uma série de atividades com a empresa, de um nível menos complexo, começando lá pela capacitação, sensibilização, até o suporte para o investimento estrangeiro no exterior, seja investimento produtivo, seja investimento comercial ou voltado à assistência técnica. E nós observamos ao longo do tempo que a competência do empreendedor é fundamental. Se o empreendedor não tiver um quadro de competências que consolide uma estratégia de internacionalização, nós podemos expor 2 diferentes empreendedores aos mesmos estímulos de mercado e um vai desenvolver
e vai aproveitar a oportunidade, outro não. Nós temos um grupo de empresas, por exemplo, que atendemos em Goiás, do setor cosmético. Essas empresas foram expostas aos mesmos serviços prestados por nós de suporte e assessoramento comercial. Uma empresa que tinha uma visão mais arraigada de mercado interno. Ah, não, eu quero exportar só quando eu tiver produção excedente, quando eu tiver produção ociosa. Não, eu não quero fazer investimento em embalagem. Não quero adaptar minha embalagem nesse momento. Deixa eu ir para essa feira, ou deixa eu receber esse consultor internacional, mas eu não tenho certeza. Traz ele aqui que eu vou ver se eu vou fazer o investimento. Esse é um perfil. E o outro perfil, isso eu vivi, porque foi um grupo de empresas que eu particularmente atendi. O outro perfil, o empreendedor, por exemplo, nós estávamos na feira Cosmoprof, que é um dos maiores salões para esse segmento cosmético, e a empresária vem no stand gritando e diz, me leva, vamos comigo ali. Eu disse, o que você precisa? Eu achei que ela estava sentindo alguma coisa. Ela me disse, eu vi a foto, observem, tem muito a ver com a fala da Daniela. Daniela me colocou um pouquinho, que eu acho que ela faz negócios mais ou menos nessa perspectiva. Eu vi a foto da proprietária de uma grande rede de varejo italiana aqui. Ela está aqui na feira. Ela acabou de passar no nosso stand e eu quero falar com ela. Eu preciso da ajuda. Então, percebam, ela não descobriu aquilo nesse momento. Ela pesquisou o mercado, ela identificou quem eram os principais players, ela foi ver a foto das pessoas. Ela não foi à feira para, deixa eu sentir o mercado, ela foi à feira para aproveitar a oportunidade. Então, perceba, na minha visão, a primeira empresa está decidindo se internacionalização faz parte da estratégia. A segunda já sabe. Ela fez a pauta de casa. O segundo ponto deixa eu carregar tudo isso aqui. O segundo ponto, não menos importante, pronto, só tirando aqui do meio, é o processo de gestão, né? Existem uma série de questões relacionadas à gestão da empresa que precisam ser percebidas e adaptadas para a atuação no mercado internacional. Paulo tem toda a razão quando ele diz que, sem fazer o investimento necessário na internacionalização, antes, não dá para ser uma empresa internacionalizada. Não existe participar de eventos internacionais para, vou usar uma expressão que eu já ouvi como mais comum hoje, graças a Deus eu ouço menos, tirar pedido. Ninguém vai à feira para tirar pedido. Você precisa, de fato, fazer todo um processo de alinhamento da sua gestão, verificação do próprio produto, identificação dos requisitos internacionais daquele mercado, pesquisa, de fato, né? Orientação da sua empresa para a perspectiva internacional, isso passa por competências dos colaboradores chaves. Então, tem uma série de questões aí tratadas em relação à gestão que não são menos importantes. Daniela comentou um ponto que me chamou a atenção. Eu não precisei de ter departamento de comércio exterior, eu tenho um bom despachante aduaneiro. Olha que arranjo bacana funcionou para ela. Em outras empresas e em outros segmentos, talvez seja necessário, e eu diria que em produtos que têm um ciclo de consumo mais rápido, seja importante ter departamento de comércio exterior, ter pessoas que pensam a internacionalização na empresa. No caso da Daniela, da empresa dela, ela própria é a construtora dessa estratégia. Pensar em que mercado, né? Eu tinha vocês vão lembrar, os que estão há mais tempo no comércio exterior, vão lembrar que nós tivemos um ministro aqui de Desenvolvimento, Indústria e Comércio que dizia o seguinte, em qualquer lugar do mundo, ele terminava sempre as falas dele assim, em qualquer lugar do mundo haverá alguém comprando seu produto. Né? Admirável, né? Um empresário de alto gabarito no país, inclusive, do setor do agronegócio e conexões aí com a indústria. Mas ele esqueceu de dizer que, desde que você adapte o seu produto, identifique uma linguagem adequada, pense no seu portfólio, selecione o produto correto. Então, todo o trabalho que a gente faz de assessoramento à empresa é de chamar atenção para a preparação para gastar a sola de sapato. Paulo falou em gastar a sola de sapato, tem que preparar bastante a operação para que esse investimento, porque é um investimento, seja efetivo. E, por fim, as questões relacionadas à operação.
tem um pilar aqui que se chama operação, que tem a ver com as questões logísticas, com as questões documentais, com a necessidade de cadastramentos e de certificações. Eu comentei isso um pouco na perspectiva externa, mas é imprescindível que a empresa conheça. Não dá para operar no comércio exterior só tendo estratégia sem pensar na operação. A gente costuma dizer na CNI que esses 4 pilares são fundamentais para que a operação ela seja sustentada. Tudo que a gente mais quer quando a gente leva uma empresa para o exterior é que ela faça o processo de inserção internacional e permaneça internacionalizada, né? No meu conceito aqui de internacionalização. Porque uma empresa que é internacionalizada, ela sem dúvida inova mais, ela está conectada ao mercado externo e ela tem mais condição de compreender tendências e incorporar sua própria oferta à luz dessas exigências de mercado. Ela é uma empresa mais competitiva, percebam o valor das marcas, que são marcas exportadoras, né? Existem vários exemplos no Brasil, menores e maiores, mas de empresas que quando estavam aqui o valor da marca era baixíssimo. Quando tiveram uma estratégia internacional, o valor da marca se potencializa. E esses 4 pilares, eles só fazem sentido se o empreendedor, se o principal idealizador do processo de internacionalização estiver participando. Não faz sentido se não houver envolvimento desse empreendedor. Portanto, o quadro de competências que ele precisa ter, menos competências acadêmicas e mais competências negociais, é fundamental. Tá? Bem, com isso, o que eu quero dizer? É importantíssimo, antes de gastar a sola do sapato, antes, de fato, de buscar essa atuação internacional como desbravador, eu já vi muitas empresas com esse comportamento de desbravador, deixa eu testar, é importante fazer o planejamento. Hoje a gente se dedica na Confederação Nacional da Indústria e as federações a preparar a empresa, a fazer o planejamento de internacionalização da empresa, inclusive dizendo para o empresário, olha, você tem questões de gestão bem críticas que precisam ser resolvidas, tem uma questão sucessória na sua empresa, tem uma questão de natureza de gestão na sua empresa, há uma discordância entre diretorias do processo de internacionalização. Então, a gente na CNI, nas federações, a gente tem dedicado bastante tempo a preparar empresas e fazer o seu planejamento. E só depois que esse planejamento foi pensado naquelas 4 perspectivas, existem uma série de roteiros para fazer isso, de diagnósticos, e nós temos aí uma atuação muito próxima com a Apex e com o Sebrae, inclusive, para isso, somando competências, só depois é que o investimento, de fato, a empresa pode se colocar no mercado internacional e realizar o investimento. Não existe internacionalização sem investimento, né? Eu sempre digo para as empresas, quanto que eu vou gastar? Aí eu pergunto, quanto que você gasta para lançar um produto no mercado doméstico? Eu gasto X, então tudo bem. O seu alcance, o mercado que você selecionou, para esse produto é 3 vezes maior, pelo menos 3x. Pelo menos 3x, com a adaptação às questões cambiais da moeda. Então, não existe internacionalização sem planejamento. E aí eu coloco, Berna, já vou voltar para você, a palavra planejamento no centro da nossa conversa. Internacionalizar sem planejar, sem dúvida, vai gerar frustração. Estou no evento aqui ainda, Eugênia. Que? Sara? Muito obrigada. Estou aqui. Oi? Estou aqui. Um problema aqui de comunicação. Não, você me ouviu até o final? Até planejamento, tranquilo? Sim, podemos seguir. Pronto, volto para você então, deixando aí, agradecendo mais uma vez e ficando à disposição para o debate. Eu acho que a gente tem várias pimentas aqui para discutir. Muito obrigada. Tá, então diversas coisinhas. Quando se começa uma fala e vem todas as outras, aí tem diversas coisinhas para conversar depois. Daniela, eu vou deixar essa questão da imagem para o final, tá? Pode ser? Daniela, o que tu falaste é uma coisa muito certa, e isso existe aqui na Europa. Não são associações, mas são consórcios exportadores. Ou seja,
Empresas que competem dentro do mercado nacional se unem para o mercado internacional. Isso, no entanto, requer disciplina, porque não pode um no meio do caminho querer sair atravessando e passando os outros, digamos, na frente dos outros. Não pode ser. Mas, a partir do momento que, digamos, diversas empresas se unem e têm condições, inclusive, de rachar custos, ou até desenvolver produtos de valor agregado, por exemplo, tu consegue vender a tua teca aqui fora diretamente. Mesmo porque tu mencionaste a questão do frete. Se o frete, tu consegue negociar frete também. Deixa ele ser mais caro, mas tu vai ganhar na eliminação do atravessador. E se tu conseguir vender produtos de valor agregado, tipo chapas de teca ou blocos de teca para o beneficiamento final, tu já está agregando valor ao teu produto e tendo um rendimento maior na operação. E isso pode ser muito interessante a partir de alguma estrutura fora, uma PJ, alguma coisa assim, porque uma pessoa jurídica constituída num outro ambiente é percebida como ente daquele ambiente. Uma pessoa jurídica, mesmo de capital brasileiro, constituída na Alemanha, é percebida como empresa alemã, vendendo teca. Ou seja, é outra conversa no mercado. E isso pode alavancar muito as coisas. Então, Gustavo, indo para o teu posicionamento realmente, aqui na Europa o leite não entra. Por exemplo, conversamos com o Forno de Minas. Tem tudo para entrar, um produto excelente, mas infelizmente as barreiras extratarifárias aqui elas são complicadas. Por isso que existe, isso vai depois em um momento liberar, mas existe. E aí vamos na questão da imagem que o Brasil produz, existe muito a questão de trabalhar a imagem do Brasil fora do Brasil. Só que isso não acontece. E se acontece, não acontece de forma satisfatória. O que acontece, e isso, outra coisa também, não adianta querer trabalhar a imagem tem que ser uma imagem de Estado e não de governo. Ou seja, a imagem ela precisa trabalhar o Brasil como um todo em um contexto mais longo. Agora, se eu for meter coisas ideológicas, eu vou estar atrapalhando o negócio. Eu não posso falar de ideologia em assuntos comerciais. A outra parte vai olhar para mim e vai dizer o que esse cara está falando para o meu lado. Não vai me entender. Mas, por exemplo, principalmente na questão dos laticínios, é necessário trabalhar a imagem do Brasil para que o Brasil seja percebido como produtor de laticínios e que isso é uma coisa boa e que não ameaça, principalmente os produtores franceses, que esses são os maiores oponentes de uma entrada do laticínio brasileiro na Europa. Marca Brasil. Em princípio, a Apex originalmente tinha um plano de cuidar da marca Brasil, só que isso não acontece. Não acontece. Ninguém cuida da marca do Brasil como o Peru cuida da marca Peru, que é um ótimo exemplo. Agora para a Sara. Sara, tu falaste coisas muito certas e muito pertinentes. Principalmente em relação à organização empresarial dentro da empresa. O pessoal que não leva a internacionalização a sério, não investe e acha que vai trazer resultado, está, digamos, num caminho completamente equivocado. Mas eu preciso também botar um contraponto à tua fala também, por exemplo, no modelo de internacionalização. Por que o modelo de internacionalização é importante? O que tu mencionaste é o modelo de Johnson Valley. Ele praticamente foi desenvolvido na Suécia por volta de 77, numa época que o mundo era geopoliticamente completamente diferente de hoje. Não existiam as coisas logísticas. Eu acho que nem container direito não tinha naquela época como é utilizado hoje. Ou seja, existiu aí um desenvolvimento conceitual da internacionalização e a gente também trabalha com isso, por exemplo, a gente publica artigos sobre isso. O conceito de Johnson Valley da internacionalização, ele era até início dos anos 2000 ainda se aplicava a ele. Depois, por volta de 2006 a 2010, mudou-se uma percepção e introduziu-se o conceito, não o conceito operacional, mas o conceito
estrutural. Ele é adotado pela Dom Cabral, pela UNTAD. Por que isso é importante? Por que é importante o Brasil adotar o conceito estrutural? Nós estamos falando da introdução de empresas brasileiras nas cadeias globais de valor. Se eu praticamente tiver um conceito de internacionalização que parte somente de uma, ou digamos, foca muito na atividade nacional e não contempla o ID, o investimento direto estrangeiro, eu vou estar tendo, digamos, focando em uma atividade nacional. Eu não vou estar internacionalizando em minha empresa, eu não vou estar inserindo ela nas cadeias globais de valor, como eu estaria fazendo se eu tivesse um ID. Porque fornecer para as cadeias globais de valor não é estar inserido nas mesmas. Se eu praticamente forneço a partir da minha base para a cadeia global de valor, eu vou ter um preço. A partir do momento que eu estou dentro de uma cadeia global de valor lá fora, eu tenho produto diferenciado, comunicação diferenciada, eu tenho toda uma série de benefícios, ou seja, eu preciso, digamos, como eu digo, eu acho, é o meu entender, o conceito de Uppsala está superado. O conceito estrutural, ele é o conceito adotado hoje na questão da internacionalização. Acordo de União Europeia não foi negociado 20 anos. E quem fala isso não sou eu, isso foi o Marcos Troígio, que disse ele estava interrompido durante anos. E eu, como eu estou fazendo isso há muito tempo, eu vi quando ele foi interrompido por causa, digamos assim, isso não é mais prioridade, vamos fazer Sul-Sul, e aí praticamente se congelou essa coisa. E só depois que isso foi retomado, ou seja, nós tivemos praticamente 2, 3, 4 anos de negociação lá na frente e 2 anos atrás. Nós tivemos 6 anos de negociação. O resto foi praticamente um congelamento. Então, sim, ele foi, e até foi uma surpresa. Ninguém mais. Quando eu escutei isso, que, opa, tá para sair, o quê? Então, foi uma conquista. Agora a questão é o que a gente faz dessa conquista. Empreendedorismo. Isso é a questão, uma das questões-chave. Eu sou empresário. Meu avô foi empresário. Nossa família é empresária. Existe no Brasil uma certa tendência de querer empreender com base em subsídios públicos. Eu até entendo. Mas onde é que se encontra a responsabilidade do empresário de dar a cara para bater? Empreendedorismo sou eu. Digamos assim, eu não posso chegar, digamos assim, eu só vou internacionalizar se eu receber subsídio X, Y e Z, e senão eu vou ficar aqui na minha casinha e não vou fazer nada. Isso é um ímpeto, é uma coisa que tem que estar no sangue, é aquele comichão que dá nos dedos do empresário quando ele vai para fora e percebe. É o que praticamente o cara lá da tirolesa fez. O cara passou nervoso, passou mal. Mas é isso que é ser empresário. Empresário não é esperar, digamos, as coisas acontecerem, mas é a gente dar a cara para bater. E isso é uma coisa que está, de uma certa, faltando na questão da internacionalização. Então, e aí que está. Nós precisamos compensar o forte que existe na questão de instrução dos empresários na área de gestão, a nível nacional, de preparação para a internacionalização, com uma contrapartida forte também nas metodologias e no approach à internacionalização propriamente dita. Ou seja, botar a cara para bater lá fora. Isso ainda está aqui. Ou seja, empresas, eu até vejo que elas estão sendo preparadas, mas, digamos assim, a preparação chega nos 80%. Nos 20%, que é realmente pular para fora, ainda existe uma certa... digamos assim, uma certa dificuldade do empresário brasileiro, e isso, digamos assim, a gente entende porque faltava estrutura. Faltava estrutura. Tu precisa, digamos assim, aí que está. O brasileiro não acredita, aquela coisa do assim chamado complexo de vira-lata, não acredita muito no próprio taco. Nós temos produtos excelentes e todo mundo aqui fora também cozinha com água. Ou seja, existe sim o potencial de colocar o produto aqui fora, mas ele tem que estar preparado. Isso a gente chama de inteligência contextual. Existe um artigo fantástico sobre inteligência contextual da Harvard Business University, que significa entender
peculiaridades do mercado específico e desenvolver soluções adequadas para superar isso comercialmente. Mas isso ainda está engatinhando no Brasil. Existem ainda muito que desenvolver nisso. Eu acho, só quero ver se eu não esqueci nada, mas política, uma questão... sim, e é aquela coisa que eu falei. A partir do momento, e isso é uma coisa que o pessoal precisa entender, a partir do momento que a empresa internacionaliza, ela é percebida como ente daquele ambiente. Isso não é, a gente não pode frisar o quanto isso é importante, porque com isso, digamos assim, uma empresa alemã falando com outra empresa alemã. Sim. Tu não precisa de contrato, é ordem e aceitação do pedido. Ponto.